A minha vida inteira tive uma sensação profunda de inadequação, de confusão, de vazio, de não pertencimento. Quando eu tinha cerca de 16 anos, eu saí do armário como pessoa bissexual. Hoje eu sei que eu sou pan, eu sou uma criança da década de 80, então eu só tinha acesso a essa palavra bissexual. Para as pessoas que nasceram do ano 2000 para cá, talvez seja muito estranho, mas essa ideia de pessoas trans não era uma coisa que existia para mim no meu radar. E mesmo depois que eu descobri isso, eu já tinha sedimentado em mim essa cobertura de ser mulher. E aí, por que eu falo tanto de comunicação não violenta? A base dela é você aprender a escutar você. Porque é isso que abre as portas para todo o resto. E foi numa dessas, que eu tava preenchendo um formulário que eu precisava marcar se eu era homem ou mulher, eu me dei conta de que tinha um mal-estarzinho ali. E aí, na hora que eu parei pra sentir aquilo, eu percebi que era uma coisa que me acompanhava. Que ela não era pequenininha, ela era enorme, era a pontinha de um iceberg, assim, profundo e gigantesco de desconforto meu diante da vida. E eu fui percebendo que toda vez que eu me identificava como mulher, ou que alguém me identificava como mulher, tinha essa sensação lá no fundo. Porque não era bem verdade. E é engraçado, porque a partir daquele primeiro momento em que eu me abri pra perceber isso, eu tive uma avalanche de memórias vindas assim da minha infância de 4, 5 anos de idade, passando pela minha adolescência, de diversos momentos em que eu tive medo de ser descoberta pelo monstro que eu era. Essa coisa horrível que ninguém podia ficar sabendo. Tem gente que fala, porque você não se aceita, porque é a sua biologia. Gente, vamos separar. A biologia, eu sou do sexo feminino, sim, mas o meu gênero não é feminino. Porque gênero não é uma coisa que nasce no seu corpo, é uma ideia, uma construção social e cultural. No meu caso, a verdadeira não aceitação foi todo esse tempo que eu passei mentindo para mim mesmo que eu estava bem com uma coisa que eu não estava. Me redescobrir foi um processo árduo e doloroso. Essas memórias todas mexiam muito comigo e a sensação de vergonha constante, de medo, de vou incomodar todo mundo, vou destruir todas as minhas relações. A sensação que eu tinha é que eu tinha engolido uma coisa quando eu era criança e aquilo cresceu dentro da minha barriga e agora, para tirar aquilo de dentro de mim de volta, eu ia ter que me rasgar no meio. Houve momentos em que eu estava tão confuso que eu sentia a tontura no meu corpo, fisicamente. Eu tinha a sensação de estar me desintegrando. Eu me desesperei tanto que eu voltei a ter ideação suicida depois de muitos anos em relativa paz. Hoje eu já estou num lugar melhor, mas houve um momento em que eu começava a falar disso e eu começava a chorar, eu começava a tremer e era muito estranho, porque era como se a minha cabeça fosse para um lugar e meu corpo ficasse aqui tremendo e chorando. E eu ficava me olhando, tipo, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que eu sou uma pessoa, assim, cercada de pessoas que me apoiam, que me abraçam, que me amam, independentemente do meu gênero. Então eu pude contar com esse apoio para aos poucos e me recompondo. As crianças vieram me perguntar outro dia, ambas muito acolhedoras e cuidadosas, do que elas me chamariam agora. Depois de pensar, respondi que mãe para mim é uma função, um papel, um lugar, e que na minha cabeça eu ocupo esse lugar independentemente de gênero, e não importa o nome que eu dê para isso, que eu nunca vou deixar de ser mãe deles. Eu acho importante fazer relatos como esse para abraçar as outras pessoas que talvez estejam tentando tirar seus sapatos nesse momento. Quem não pegou a referência pode ver meu vídeo anterior a respeito. E para as pessoas que talvez sejam mães, pais ou responsáveis por crianças que estão ali em conflito com os próprios sapatos. Porque uma coisa que ainda me dói e que eu ainda estou lutando é que eu nunca tive a oportunidade de conhecer a pessoa que eu poderia ter sido se eu tivesse tido permissão de ser quem eu era. Ainda me confundo, às vezes me refiro a mim mesmo no feminino. Aprendi a ter paciência comigo, assim como eu tenho com as pessoas. Me perguntaram que pronomes você gosta. Eu gosto de todos. Eu prefiro que não me chame no feminino, porque eu tô tentando quebrar esse hábito de que as pessoas e eu mesmo pensem em mim no feminino. Mas quando alguém escorrega, eu não me sinto mal, não fico ofendido. Acho que chato pra mim é só quando eu vejo que a pessoa tá fazendo isso de propósito. Eu me assumir como pessoa não binária não nega em nada a minha experiência com uma pessoa que nasceu com vagina e todas as opressões que decorrem daí. Que é algo que eu compartilho, inclusive com homens trans. Também não apaga toda a minha vivência de ser percebido como uma pessoa feminina, que é algo que eu tenho em comum com todas as mulheres, o que inclui, lógico, mulheres trans. E outras pessoas não binárias que são igualmente lidas como femininas.
Eu agradeço muito pelo carinho, o cuidado, o apoio, a companhia de vocês nesse processo. E faz muita diferença saber que eu não tô sozinha.